Olá, pessoal! Hoje eu decidi fazer um vídeo narrado para vocês para poder explicar um pouquinho do uso do ASTA na criação de diagrama de classe. Então, nós vamos pegar como exemplo, para criar um diagrama, o exemplo do exercício do blog. Vamos lembrar um pouquinho dele, tá? Aqui nós temos três atores, que são pessoas que vão utilizar o nosso sistema, o projeto em si, o administrador, o usuário e dono do blog. O que o administrador faz? Ele mantém o usuário. O que o usuário faz? Ele cria blog, comenta a nota, remove comentário e lê o conteúdo do blog. E, por fim, o que o dono do blog faz? Ele lê conteúdo, remove notas e cria uma nota. Quando ele remove uma nota, percebam que aqui nós temos um include, porque dentro do nosso exercício se estava em algo. Quando o dono do blog for remover uma nota, ele precisa ler o conteúdo do blog antes. Então, o conteúdo do blog ele deve ter sido lido para que ele consiga remover. Isso é uma inclusão, um pré-requisito. Eu só consigo fazer a operação depois que esta de cima acontecer. Então, nós temos essa ideia. O diagrama de caso de uso, como nós já vimos, ele serve para que consigamos entender quem utiliza o nosso sistema e o que as pessoas farão dentro do nosso sistema. Já um diagrama de classe, ele é um pouco diferente. Ele é um diagrama que vai dar ideia para o desenvolvedor do que é necessário cadastrar dentro do sistema. Quais são os elementos que ele vai precisar manter no sistema. E quando a gente fala em manter, lembrando que a gente sempre menciona do CRUD. O que vai ser criado, editado, excluído e listado dentro do nosso sistema. Aqui, dentro desse exercício do blog, nós podemos perceber que ele menciona manter o usuário, que isso dá a ideia que eu tenho que cadastrar um usuário. Criar um blog, também me dá a ideia de um cadastro de blog. Tá? Comentar uma nota e criar uma nota. Então, nós temos esses elementos como base para a criação. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o ASTA. Eu vou abrir aqui o ASTA. E entrando no ASTA, nós vamos colocar diagrama de classe. O que nós precisamos fazer para criar o diagrama de classe? Além de identificar o que vai ser cadastrado, nós vamos criar uma classe para cada elemento que vai ser cadastrado. Então, ali eu citei que nós temos que manter o usuário. Então, nós vamos ter uma classe usuário, que eu já vou criar ela aqui. Vocês vão ver que nas ferramentas, ó, do lado da seta, da seleção, nós temos a classe. Então, vou criar, clico ali na ferramenta, clico dentro e digito. Então, eu vou ter aqui usuário, sendo que existe uma convenção Java que diz que o nome da classe tem que sempre iniciar com letra maiúscula e ser sempre no singular. Então, eu não vou colocar usuários, eu vou colocar usuário e com U maiúsculo, sem necessitar acento, cedilha, nada disso. Vou dar um Enter e não vou colocar ainda atributos ou métodos. Vamos criar mais uma classe. Vamos criar aqui a classe blog. Nota. Eu posso dar 2 cliques, que eu já crio também uma nova classe. E comentário. Todas as classes, né, com a inicial maiúscula e no singular. Agora, o que nós vamos colocar de dados em cada uma dessas classes? Uma classe é uma representação de um elemento do nosso sistema. Toda classe, ela possui atributos e métodos. O que são os atributos? São os dados que eu vou cadastrar daquele meu objeto. Então, o que eu preciso cadastrar quando eu for criar um usuário no sistema? Aqui no exercício do blog não especificava esse tipo de coisa. Se você pegar o seu projeto, você vai achar lá em especificação de caso de uso os dados que tu especificou para cada um dos itens que tu vai manter no sistema. Então, aqui eu vou inventar alguns dados, tá, para cada elemento. Dentro de usuário, vou aumentar um pouco a minha classe aqui, vou dar um zoom. E
Vamos lá. Quando eu clico na classe, eu consigo selecionar ela e aumentar. Ó. E vocês vão ver que vai aparecer ali duas figuras geométricas, né? Um losango amarelo